Que já são 8 horas, então vamos começar. Todo mundo está me ouvindo bem? Tranquilo? Agora eu não vejo mais vocês. Então, se vocês tiverem que fazer algum comentário, façam pelo áudio, tudo bem? Ou se vocês escreverem, o Roberto fala comigo. Mas ele tem que falar porque eu não vou mais ler nem ouvir, nem ver vocês, beleza? Um beijo. Vamos lá, trabalhar. Então, vamos lá, começando. Tudo bem? Bom, vamos começar fazendo exercícios para poder aquecer. Nosso encontro passado ele foi um pouco cansativo, que a gente teve que recordar muita coisa e tem muita coisa ainda está por vir, beleza? Então vamos lá. Esse exercício ele fala do seguinte, ó. Toda vez que você for fazer um exercício, você sabe que quando a gente está fazendo uma prova, a gente tem dois fatores: o tempo e o desgaste emocional. Então, para resolver um exercício de matemática, tem uma coisa chamada interpretação de um texto. Então, a gente lê o texto e anota nele as informações que são mais pertinentes. Então, numa operação policial de rotina, que abordou 800 pessoas, verificou-se que 3/4 dessas pessoas eram homens e 1/5 deles foram detidos. Já entre as mulheres abordadas, 1/8 foram detidas. Qual o total de pessoas detidas nessa operação? Então, o que nós temos? Um grupo de 800 pessoas. Este é o nosso grupo. Deste grupo tem homens e mulheres. Então, neste grupo, verificou-se que 3/4 desse grupo, qual é o grupo? 800. São homens. Então, mas eu não sei a quantidade de homens. Então, quando eu leio uma fração relacionada a uma quantidade, então ele está mandando eu multiplicar. Então, é 3/4 de. Então, essa é a preposição de, da, é vezes. Então, 3/4 de 800. Então, eu quero saber quanto é essa quantidade de homens. Ao saber quanto é essa quantidade de homens, ele continua. 1/5 deles, então, desta quantidade de homens, e não mais a de 800 pessoas, foram detidas. E já entre as mulheres, eu não sei também quantas são as mulheres, mas eu sei, se 3/4 foram homens, então o meu grupo de 800 foram dividido em 4 partes. 3 dessas ficaram para homens e uma dessas ficaram para mulheres. Então, 1/4 são mulheres. Ou eu percebo que 800 é o total. E eu já sei quantos são os homens, porque eu fiz 3/4 desse total. Eu faço uma diferença entre os valores, obtenho a quantidade de mulheres. Só que ele não quer saber a quantidade de mulheres, ele quer saber 1/8 destas foram detidas. Bom, já sei quantos são os homens detidos, já sei quantos são as mulheres detidas. Agora eu posso responder a pergunta: qual é o total de pessoas detidas? Então, primeira coisa, turma, a gente lê o enunciado e vai interpretando, vai conversando com ele para saber o que eu tenho que fazer. Ah, mas eu tenho 3 minutos para resolver, Alice. Mas é assim que a gente faz, é treino. Então, vamos lá. 3/4 de 800. Como é que a gente faz isso? Então, vamos recordar. Esse primeiro a gente vai fazer devagar para os outros fazerem mais rapidinho. Quando ele fala 3/4 de, então eu faço vezes. Então, eu tenho dois jeitos de fazer isso. Eu posso simplificar, e a palavra simplificar significa dividir esse número por esse. Eu estou torta aqui, ficou feio. Então, eu posso dividir 1/800 por 4, que dá 200. Então, eu divido. Simplificar significa dividir. Eu só posso fazer isso porque o 800 está em cima e o 4 está embaixo. Aí, vezes 3. Então, dá 600 homens. Esse é um jeito. Ou eu posso fazer assim.
800 vezes 3/4, certo? O que a gente pode fazer? 800 vezes 3. Debaixo do número inteiro sempre tem um 1. E 1 vezes 4. Então, vai ficar 800 vezes 3, 2.400, dividido por 4. Quando divido 2.400 por 4, também dá 600. Então, tem 2 jeitos de fazer. A gente primeiro busca simplificar, porque a gente tem que evitar fazer conta. Aqui eu fiz muita conta, eu multipliquei, depois eu dividi. Então, você olha em cima e embaixo, sempre na diagonal. Se você olhasse na vertical, e esse número aqui, que é o denominador, o numerador e o denominador fossem divisíveis entre si, também eu podia simplificar. Então, eu olho e observo, vou simplificar. Agora a minha conta ficou rápida. Então, eu já sei que tem 600 homens. Mas ele não quer quantos homens? Ele quer 1/5 deles foram detidos. Então, 1/5 dos 600. Então, agora eu tenho a quantidade de homens, ó. Então, eu tenho a quantidade de homens. Então, 600 homens. Então, 1/5 deles, a mesma coisa, ó. Eu posso simplificar, ó, 600 por 5. Então, eu estou dividindo. Quando eu falo simplificar, é dividindo. 600 por 5. Então, ó, eu vou dividir 600 por 5. 1 vezes 5, 10 dá 2. E o 0. Só para recordar. Então, deu 120 homens detidos. Tudo bem? Então, 120 homens detidos. Se eu tivesse feito daquele outro jeito, só para vocês lembrarem, ó. Sempre debaixo do número inteiro tem 1. Aí eu faço 600 vezes 1, 1 vezes 5, que acaba dando, como o numerador é 1, na mesma conta, ó. Então, vamos recordar. Ele falou que 3/4 eram homens. Então, lembrando a fração, ó, 3/4 é uma quantidade inteira que foi dividida. Professora, Querida. nessa segunda conta sua, o resultado deu diferente? Ah, não deu diferente, não. É que eu como falei do 5, fiquei o 5 na cabeça. Imagina, tem que dar a mesma coisa, né? Tá. Imagina. Isso dá 120. Dá 120 aqui, ó. 120 homens detidos, 120 homens detidos. É que eu falei 600 dividido por 5, 5 ficou e continuou. Então, ó, como 3/4 eram homens, só para a gente lembrar, fração. O que significa uma fração? Esse denominador é quantas partes a gente divide. Então, eu peguei um inteiro e dividi em 4 partes iguais. E peguei 3, ó, 1, 2, 3. Então, 3/4 são homens. Quantos são os homens? 600. Certo? Então, esse pedacinho que não pegou, relacionado a mulheres. Então, 1/4. Então, quando eu somo 3 com 1, dá 4. Então, só para a gente recordar a fração, ó, 3/4 mais 1/4, ó. Quando que eu posso somar ou subtrair fração? Quando o denominador forem iguais. Então, aqui é 4. Aí eu posso somar 3 mais 1 dá 4. Quando o numerador e o denominador são iguais, ó, 4/4, 5/5, 6/6, isso significa que é um inteiro. Então, ele é um inteiro. Quem é o inteiro? É tudo isso. Tá? Então, só para a gente dar uma lembradinha. Então, como é que eu faço para determinar quantas são as mulheres? A gente pode usar o texto que ele falou. 800 pessoas. Então, se eu esqueci, eu vou usar tudo de novo. Eu vou fazer 1/4 de 800. Aí, eu vou dividir 800 por 4. Tudo bem? 200 mulheres. Ou, o que eu posso fazer? Eu sei que 800 é o total de pessoas. Eu já sei os homens, não foi isso? Eu já sei que tem 600 homens. Então, eu tiro, subtraio do total quanto dá 200 mulheres do mesmo jeito. Então, eu tenho 2 formas de fazer, ó.
Ou eu posso pegar a fração de novo e obter quantas são as mulheres, ou do total dado, retiro quanto eu já determinei de homens e vou obter o total de mulheres. Só que ele não quer saber quantas são as mulheres. Ele falou que destas mulheres, 1/8 foram detidas. Então, destas mulheres, 1/8 foram detidas. Então, de novo, eu vou simplificar 200 por 8. Então, vamos lá. 200 dividido por 8. Ó. 2 vezes 8 é 16. Desce 5. 5 vezes 8, 40. Então, essas 25 mulheres detidas. Então, eu tenho 25 mulheres detidas e 120 homens detidos. Qual foi a pergunta do problema? Quantas são as pessoas detidas? Não é isso? Quantas são as pessoas detidas? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou somar os homens detidos e as mulheres detidas. Então, as pessoas detidas são 145 pessoas, que é a alternativa A. Eu estou pegando esse exercício da apostila de vocês, tá bom? Então, aí vocês anotam, tirem as dúvidas conforme a gente vai resolvendo. Alguma dúvida nesse primeiro? Foi tranquilo? Vocês viram que nós tivemos que fazer muito cálculo, mas sem eu ter lido no enunciado e obtido as informações para eu fazer, a gente não teria feito tranquilo. Então, sempre quando você está resolvendo o exercício, você vai conversando com ele. Ah, o que eu tenho que fazer? Ah, aqui eu tenho que multiplicar. Não, eu tenho que dividir. Ah, para chegar no resultado, eu tenho que pegar o resultado A com o resultado B. Então, é assim que a gente resolve. Então, esse treino, por isso que tem gente que fala assim, ah, eu não gosto de matemática. Não, a gente adora matemática, porque a gente tem que interpretar um enunciado. Tudo bem, turminha? Com esse? Dá um tempo para que alguém estiver anotando alguma coisa. É óbvio que lá vai ter um espaço pequeno, por isso que eu falei para vocês, a gente tem que ler para saber o que vai fazer, né? Tem um espaço pequeno, não pode usar lápis, então é tudo na caneta, evitar de fazer rasuras. Por isso que quando você lê o enunciado, essa conversa com o problema é importante, porque as suas gavetinhas vão se abrindo e vão entendendo o que você tem que fazer para chegar num resultado. Beleza? Posso ir para o próximo? Então, quando eu virar a tela, se quiser que eu volte, é só falar para mim, tá bom? Então, esse aqui eu acho que foi tranquilo. Foi o primeiro que deu para recordar o que é uma fração, como a gente simplifica a fração. Então, até aqui os números deram tudo bonitinho, né? Não deu nenhum número com vírgula, mesmo porque é pessoas, né? Não dá para ter quebrado, tem que dar tudo o número inteiro. Então, vamos ver o segundo aqui, ó. Uma operação lambda, então esse símbolo grego chama lambda, é definida por W elevado a lambda é igual a 1 menos 6W. Então, sempre que tiver uma letra e um número juntinho, é vezes. Nunca vai aparecer um pontinho, mas é vezes. Então, letra e número pertinho é multiplicação. Aqui é uma potência. Lambda está elevado. Então, lambda é o expoente. Ó. Lambda é o expoente. E ele disse que todo número inteiro W. Com base nessa definição, é correto afirmar que a soma de 2 lambda mais, entre parênteses, 1 lambda elevado a lambda é igual a. Então, aqui, turma, ó, eu tenho que fazer esta conta, depois elevar a lambda. Lembra da potência que eu mostrei para vocês, né? Bom, o que o problema está dizendo? Que ele tem uma operação, e essa operação chama lambda. E ele definiu essa operação por W elevado a lambda, e W é o número inteiro, então pode ser positivo ou negativo, mas não pode ser fração nem decimal. 1 menos 6 vezes lambda, 6 vezes W. E com base nessa definição, eu quero saber quanto que dá 2 elevado a lambda mais 1 elevado a lambda elevado a lambda. Bom, o que vocês percebem?
aqui em base da definição. Ele usa dois números que têm potência, porque o W é um número inteiro. Então, não é o W elevado a lambda? E ele não quer saber esse resultado aqui? Então, quem são os meus Ws? Ó, o meu W é o 2 e o meu W é o 1. Porque são os números inteiros que ele apresentou. Se ele não tivesse dado nada, a infinidade de números inteiros que eu teria para substituir aqui. Então, essa é a definição. Então, eu vou lembrar, ó, esse símbolo de redondinho é o pertence, como eu falei para vocês no encontro passado. Esse símbolo Z é de número inteiro. Então, essa é a minha definição. E o W pertence aos números inteiros. Então, vamos lá. 2 elevado a W. Então, no lugar do W, eu estou colocando 2. Ó. Aqui é o W. Primeiro, eu multiplico. 2 vezes 6, 12. 1 menos 12. Eu tenho 1 e devo 12. Não tem regra de sinal aqui, porque é soma. Quando eu somo ou subtraio números com sinais diferentes, eu subtraio 1 menos 12, dá 11. E conservo o sinal do maior. Ó. O menos é do 12, então conservo o sinal dele. Então, aqui deu menos 11. Não há regra de sinal, hein, turma? Regra de sinal é só na multiplicação e na divisão. Qual é outro número? 1 elevado a lambda. No lugar do W, eu coloquei 1. Ó. Primeiro eu faço a multiplicação. A mesma coisa, se eu estou subtraindo números com sinais diferentes, eu subtraio o normal e conservo o sinal do maior. Ó. Ficou menos 5. Então, veja bem agora. Ó. 1 elevado a lambda, 1 elevado a lambda, ó, esse cara aqui, deu menos 5, não foi? Ó? Então, isso aqui é menos 5. Só que isso aqui está elevado a lambda de novo. Então, eu vou ter que pegar um menos 5 entre parênteses. Lembra que o negativo, se ele estiver dentro do parênteses, ele é uma coisa, fora do parênteses, a gente tem outro resultado. Então, esse número, que agora não é mais 1 elevado a lambda, é menos 5, está elevado a lambda de novo. Então, olha lá. Isso aqui deu menos 5. Agora, no lugar do W, eu vou pôr menos 5, tá aqui. Ah, agora sim tem regra de sinal. Por que tem regra de sinal? Porque é vezes, ó. O que é regra de sinal? Sinais iguais sempre dá mais. 6 vezes 5, 30. 1 mais 30, 31. Até aqui tudo ok? Bom, mas ele não quer saber nem quanto é 2 elevado a lambda, nem quanto é 1 elevado a lambda elevado a lambda. Ele quer saber a soma. Ele não quer saber a soma desse valor? Ele quer saber a soma disso. Então, nós vamos responder a pergunta dele. Menos 11 mais 31, 20. De novo, ó, quando eu tenho sinais diferentes numa adição ou subtração, eu subtraio o normal. Então, vou fazer 31 menos 11, subtraio o normal. E conservo o sinal do maior. Ó, 31 é maior, por isso ficou 20. O positivo a gente pode pôr ou não, mas o negativo é necessário. Então, esse é um teste que a gente fala que é bem sutil, porque se a pessoa não está atenta, ela vai chutar qualquer um, porque ela não vai pensar, o que, que eu vou fazer agora, né? Então, você viu que não é difícil. Você tem que olhar para os números. É um exercício que faz a pessoa sair fora. É aquele. Tá? Por isso que eu falei na aula passada a importância do parênteses, né? Se esse menos 5 estivesse fora do parênteses, era só o 5 que era elevado a lambda. Então, eu ia fazer toda a conta e o resultado não ia dar mesmo. Tinha que tomar muito cuidado. Tudo bem? Esse exercício é bacana, né? Tá vendo? 2 elevado, 1 elevado. Quem é o 2? É o W. Como é que eu sei? Porque pela definição. Então, a definição é W elevado a lambda. Ele falou que W é o número inteiro. Então, 2 é o número inteiro, 1 é o número inteiro, menos 5 também é um número inteiro. Então, por isso que eu substituí. No caso aqui, foi usada uma função? Não, isso não é função.
Aqui ele chamou de operação. Então, essa operação que ele deu foi isso aqui, ó. Se ele tivesse feito assim, f de w é igual 1 menos 6w, por exemplo, e aí já seria uma função. A ideia é que na função eu posso substituir o w por qualquer valor. Então, ele pode me falar quais são os valores, ou você coloca qualquer valor. Então, no caso, seria uma relação, né? Nem isso também. Porque aqui, ó, ele atribui os valores para você substituir. Quando eu tenho uma relação, né? E quando eu tenho uma relação, eu tenho aqui, por exemplo, aqui o 2, ele foi no menos 11. O 1 foi no menos 5. Então, não existe outro número além do 1 para esta definição que dê menos 5. Então, aqui, essa propriedade está dizendo que existe um único resultado. Então, a ideia é, se fosse função, nós teríamos os pontos. Quando eu coloco 2, vai dar lá no menos 11. Quando eu coloco 1, vai dar lá no menos 5. Então, aí, como é do primeiro grau, eu tenho uma reta. Tem uma colega aqui, ela falou que ela ficou confusa na regra de sinais. Ah, tá. Então, aqui na regra de sinal, deixa eu apagar lá em cima. Está muito poluído. Quando que eu tenho regra de sinal, quando não tenho? Então, a gente tem que ver, isso aqui é uma coisa, isso aqui é uma coisa, e aqui é outra. Então, quando você estiver somando ou subtraindo números, por exemplo, 3 mais 5, é tranquilo, 3 mais 5, você coloca 8. Quando você coloca 5 menos 3, também é tranquilo, você coloca 2. Mas quando eu coloco 3 menos 5, como é que do 3 eu tiro 5? Então, aí começa a ideia do número negativo. Então, do 3 eu não tiro 5, do 5 eu tiro 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Tenho 5, tiro 3. Ó. Sobra 2. Mas de 3, como é que eu tiro 5? Então, vem aí as regras, as propriedades. O que eu tenho? Faço a mesma coisa que eu fiz aqui. Ó. 5 menos 3. Então, 5 menos 3 é 2. Só que eu tenho 3 e tenho uma dívida de 5. Se eu tenho uma dívida de 5, eu continuo devendo 2. Então, esse negativo está dizendo que eu devo mais do que eu tenho. Então, eu devo 2. Agora, quando eu estou multiplicando ou dividindo, quando eu estou multiplicando ou dividindo números inteiros ou números reais, não importa quais sejam, e eles têm sinais, então eu tenho lá menos 6 vezes menos 8. 6 vezes 8 é 48, não muda. O que vai mudar é o sinal, porque quando os sinais são iguais, ó, menos com menos, sinais são iguais. Está vendo o chinês fazendo feliz da vida, ó? Sorridente, está todo mundo sorrindo para você? Então, os sinais são iguais, vai dar positivo. Se eu tivesse lá menos 6 vezes mais 8, como eu disse para vocês, o mais pode ter ou não. Mas a gente sempre coloca o sinal para poder observar. Os sinais aqui não são diferentes? Então, se eles são diferentes, não importa a ordem. São diferentes, vai dar menos 48. E isso vale tanto para multiplicação quanto para divisão. Então, se eu tenho lá menos 6 dividido por menos 2. Sinais iguais, sempre vai dar mais. 6 dividido por 2 dá 3. Menos 6 dividido por mais 2. 6 dividido por 2 é 3. Sinais diferentes sempre dá menos. Então, essa é a regra de sinal. Então, eu só uso regra de sinal quando eu estiver multiplicando ou dividindo. A mesma coisa aqui, ó. Eu devo 11 e tenho 31. Então, eu tenho mais do que eu devo. Então, por isso que eu tenho 20. Então, 31 menos 11 é 20. Só que o 31 é maior, o valor absoluto dele é o que manda, que nem aqui o maior valor é o 6.
Por isso que o 6 é negativo, o 12 é negativo. Então, sempre o sinal do maior. Se fosse o contrário aqui, 12 menos 11, você não colocaria 11? Quem é o maior? É o 12. Qual é o sinal do 12? É o positivo. É que a gente está tão acostumado a fazer conta com o número positivo que a gente nem presta atenção nele. A sua amiga entendeu? Nós vamos ter muitos ainda pela frente, e aí a gente vai tirando dúvida devagar. Ela disse sim. Ai, que joia. Então, vamos embora para frente. Ai, que exercício enorme! Né? Quando a gente bate o olho nesse desse, você fala assim, vou me cansar de ler. Mas esse é um exercício que vale a pena perder tempo. Então, você vê, você vai rápido em um, você demanda tempo em outro. Por isso, você tem que ir dosando o seu tempo. Então, vamos lá. Em uma praia, chamava a atenção um catador de coco. A água do coco já havia sido retirada. Ele só pegava cocos inteiros e agia da seguinte maneira. O primeiro coco coloca inteiro de um lado. O segundo, ele dividia ao meio e colocava as metades em outro lado. O terceiro coco, ele dividia em 3 partes iguais e colocava os terços de coco em um terceiro lugar, diferente dos outros lugares. O quarto coco, ele dividia em 4 partes iguais e colocava os quartos de coco em um quarto lugar diferente dos outros lugares. Então, ele não misturava parte nenhuma. No quinto coco, agia como se fosse o primeiro e colocava o inteiro de um lado e seguia dividindo ao meio, o seguinte em 3 partes, seguinte em 4 partes, seguia na sequência. O inteiro, meios, terços, quartos. Fez isso exatamente em 59 cocos. Quando alguém disse a ele, eu quero 3/5 dos seus cocos, 3/5 dos seus terços de coco e metade dos seus quartos de coco. E aí, turma? O que me chamou a atenção neste enunciado quando eu li? Que tem uma sequência, né? E essa sequência tem uma repetição que vai de um grupinho em grupinho. Então, ele pegava um inteiro, então, lá, primeiro, colocava do lado. O segundo, dividia ao meio. O terceiro, dividia em 3 partes iguais. Todos dividindo em partes iguais. O quarto, em 4 partes iguais. Tudo bem? Então, ele tinha uma sequência. Pegava um inteiro, metades, terços, quartos. Quando chegava no quinto coco, ele começava tudo de novo. Aí ele tinha uma sequência. Um inteiro, meios, 3 partes, 4 partes iguais. Tudo bem? Aí chegava no grupinho, então ele pegava lá metade, 1/3, 1/4. Quando chegava no quinto, ele começava tudo de novo. Então, ele fazia grupinhos de 4 e recomeçava. Então, a pergunta é, com 59 cocos, quantos grupinhos de 4 ele conseguiu fazer? Certo? Com 59 cocos, quantos grupinhos de 4 ele conseguiu fazer? Por que 4? Porque primeiro ele fazia um inteiro, depois metade, depois 1/3, depois 1/4. Então, tem 4 grupos que ele separava. Então, ele fez isso com 59 cocos e alguém quis diferente. Alguém está perguntando. 3/5 dos seus terços e metade dos seus quartos. Então, vamos lá. Então, vamos começar então. Como nós falamos, 59 cocos, ele dividiu em 4 partes. Certo? Aqui a divisão em partes não é dividir os 59 em 4, tá? Ele fez grupinhos de 4. No máximo, grupinhos de 4. Então, nós vamos dividir. 59 por 4. Quando a gente divide 59 por 4, você já vê que não é par, então não vai dar número inteiro. Por isso que é necessário fazer a divisão pelo método da chave. Então, 1 vezes 4, desce o 9. 4 vezes 4, 16. Então, eu vou ter 14 grupos de 4 e vai sobrar 3 cocos ainda para mim. Então, aqui, esse resto, sobrou 3 cocos.
que não dá para dividir em grupo de 4. Ficaram 3 lá. Eu fiz 14 grupinhos de 4, ainda sobrou 3. Tudo bem? Olha lá, fiz 14 grupinhos e sobrou 3 cocos inteiros. Beleza? Por isso que ele já não deu o número divisível por 4, para ter resto mesmo, para você entender o que eu tenho que fazer. Então, olha lá, podemos começar agora o exercício? Primeiro eu tive que entender que ele fazia grupinhos de 4. Então dividi por 4, porque está fazendo grupinhos de 4. Nesses grupinhos de 4, como é que são as divisões? Ele pega um inteiro, divide ao meio, divide em 3 partes, divide em 4 partes. Aí pega outro grupinho, pega um inteiro, divide ao meio, divide em 3 partes e em 4 partes. Então, ele consegue fazer isso 14 vezes. Então, vamos lá. Ele tem um inteiro, né? Esse grupo de 14 cocos. Aí ele tem 28 metades, porque dividiu ao meio, então 2 vezes 14 dá 28 metades. Nesses 14 cocos, ele tem 42 terços. 3 vezes 14, 42 terços. Nesse grupo de 14 cocos, ele tem 56 quartos. 4 vezes 14, 56 quartos. Então, nesse grupo de 14, eu consigo fazer tudo isso. Só que vocês lembram que sobrou 3 cocos, não é isso? Com esses 3 cocos que sobraram, ele consegue fazer o que com esses 3 cocos? Olha lá, ele consegue pegar um inteiro, 2 metades e 3 terços. Dá 3, né? Ó, ele pega um inteiro, o outro divide em metades e o outro coco divide em terços. Então, aqui eu não vou ter 28 metades apenas, né? Eu tenho mais essa aqui. Aqui eu não vou ter 42 terços apenas, eu tenho mais essa aqui. Então, ó, 28 metades que nós tínhamos, mais essas duas outras, 30 metades. 42 terços que nós tínhamos, mais esses 3 terços que nós temos agora, 45 terços. Só agora eu consigo responder a pergunta dele. Porque ele não quer saber quantos cocos eu tenho. Aí seria fácil. Ele quer saber, ele te fez uma pergunta relacionada a metades e a terços. Então, nesse grupo de 14, nós podemos ter 28 metades, 42 terços e 56 quartos. Só que na nossa divisão, sobraram 3 cocos. Então, um coco fica inteiro, o outro coco divide em 2 partes e o terceiro coco divide em 3 partes. Por quê, turma? Se tivesse sobrado 4, eu conseguia fazer a divisão de novo. Então, o resto sempre tem que ser menor que o divisor. Né? Bom, agora vamos ver a pergunta que ele quer. 3/5 dos terços mais a metade dos quartos. Foi essa a pergunta dele. Então, 3/5 dos terços. Os meus terços é 45. Metade dos quartos, 56. Então, aqui nós vamos fazer aquilo que nós fizemos agora há pouco. Vamos simplificar. Ó. Eu olho na diagonal. É possível simplificar? É. Olho na diagonal. É possível simplificar? É. Então, vamos simplificar aqui. Ó. Vou dividir por 5. Então, ficou 3 vezes 9. 45 dividido por 5. E vou dividir mais 1 vezes 56 por 2. O que eu faço primeiro? A multiplicação. 27 mais 28. Ao somar isso, dá 54. Então, a pergunta dele é: quanto dava isso? 54 cocos. Partes, né? Então, alternativa B. Então, para nós, tá vendo aqui, ó, essa preposição, ó, como eu falei para vocês aquela hora, é vezes, ó.
3/5 dos terços. Tinha 45 partes de 3. Quarto, 56 partes de 4. Professora, Oi. 28, 27 vai dar 55, né? Ah! Hoje eu tô com 5 na cabeça, né? Ainda bem que eu tô fazendo as coisas para alguém conversar comigo. 55 partes. Tranquilo? É um exercício que demanda tempo, né? Porque se você olhar para ele, eu vou voltar um pouquinho só para vocês me acompanharem aqui, ó. É que se eu apagar, ele não vem. Aqui, ó. Ele tem uma sequência. 1, 2, 3, 4. Por isso, nós dividimos por 4. Então, esta quantidade 14 foi o que nós dividimos em grupos. E aqui é o que sobrou. Então, eu não posso desconsiderar o que sobrou. Por isso que eu tive que colocar ele aqui de novo, ó. Que foram as partes que eu consegui dividir igualmente. E quando eu peguei os 3 cocos que sobraram, desse 3 eu consigo pegar um inteiro, 2 partes e 3 partes. 2 partes em metade e 3 partes em terças. Então, eu tinha 28, somei com mais essas 2. Eu tinha 42, somei com mais essas 3. Então, eu tenho 30 metades e 45 terços. Então, 56 quartos, 45 terços e 30 metades. E 2 inteiros, né? Porque é 1 inteiro dos 14 mais 1 inteiro dos 3 que sobraram. Vamos lá. Lembrando potência agora. Analise as operações seguintes. Então, aqui não tem uma interpretação de enunciado, como nós fizemos 1, o 2 e o 3. Aqui é propriedade pura. Aqui é conhecimento. Se a pessoa sabe ou não sabe, ou então ela chuta, né? Não vou ficar perdendo meu tempo. Então, vamos lembrar aqui que nós aprendemos na potência no nosso encontro passado. O que nós aprendemos? Que quando eu tenho na multiplicação de mesma base, na divisão de mesma base. E aqui é potência de potência. Potência de potência. Potência de potência. Então, eu tenho que saber a propriedade. O que eu faço? Então, na multiplicação aqui não tem nada, mas é vezes. Na multiplicação de mesma base. O que a gente faz na multiplicação de mesma base? Conserva a base e soma o expoente. Então, ele quer saber quem é esse x, ó. Quem é esse y? Quem é esse z? Então, a primeira propriedade está dizendo, na primeira propriedade aqui, ó, o item 1. Na multiplicação de mesma base, conserva-se a base e soma o seu expoente. Então, quem vai ser o x? B mais C. No segundo lá, na divisão de mesma base, conserva-se a base e subtrai-se o expoente. Então, o y vai ser B menos C. Então, na multiplicação de mesma base, eu somo o expoente, e na divisão de mesma base, eu subtraio o expoente. Então, ele quer saber quem é o x, quem é o y e quem é o z. De acordo com a propriedade, temos respectivamente. Então, a palavra respectivamente é nessa ordem. Então, eu já vou olhando lá. No item 1, o 1 aqui, que é a minha primeira afirmação, o x é b mais c. No item 2, a minha segunda afirmação é b menos c. Agora, falta ver o item 3, que é a minha terceira afirmação. Aqui não é potência de potência? Então, na potência de potência, o que a gente faz? Eu não posso somar o expoente, nem posso subtrair, porque as propriedades já foram vistas. Então, quando eu tenho potência de potência, eu conservo a base e eu multiplico o expoente. Ó.
o Z 2 vezes C. Então, a alternativa que satisfaz o item 1, 2 e 3 nesta ordem é a alternativa B, onde o x é a soma dos expoentes, o y é a subtração dos expoentes e o z é o produto dos expoentes. Então, turma, se eu não sei propriedade, por isso que a gente tem que ficar cansativo uma aula e ficar só ouvindo o professor falando, porque a gente tem que recordar. Essas coisas todas foram vistas na educação básica. Então, aqui virou meramente conceito, né? Aprendi, está lá guardado. Então, na multiplicação de mesma base, na divisão de mesma base, a mesma base. Eu não tenho propriedade para bases diferentes. Só quando as bases forem diferentes e o mesmo expoente, aí sim. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma coisa? Ele não quis que você fizesse cálculo, ele queria saber se você sabia a propriedade. Tá? Então, o que acontece no concurso? Eles dão exercícios médios, fáceis e difíceis. Então, se você só acertar fácil, se for TRI, você não está muito bem, não. Você tem que acertar alguns difíceis, tá acertando mesmo. Se você chutar muitos também, você pode fazer gol, como pode errar, né? Por isso que agora tem um que é muito fácil. Você é capaz de fazer até de olho fechado. Então, vocês viram que os 4 primeiros, ele demandou um pouco de pensamento. Esse quarto era conceito, não teve cálculo, você tinha que ter conhecimento de propriedades. O 5 é uma aritmética bem básica. Então, ele fala, ao comprar 6 balas e um bombom, o Júlio gastou 1,70. Se o bombom custou 80 centavos, qual o preço de cada bala? Pode parecer bobinho, né? Essa expressão que nós vamos montar. Mas o que acontece aqui é que nossos números todos são decimais. Então, ele quer que você faça a operação com números decimais. Então, eu vou montar a minha expressão. Ó. 6 balas mais um bombom deu 1,70. O bombom custa 80 centavos. Então, eu fiz questão de deixar o 1 aqui, ó. Né? Porque se fosse 2 bombons, eu ia escrever 2 vezes. 3 bombons, 3 vezes. Porque o preço do bombom é 80 centavos. Então, agora olha lá. Eu tenho 6 balas mais 80 centavos. E aqui que tem dinheiro. Então, eu vou subtrair 1,70 de 80. Então, só você sabe mais do que eu, né? Mexer com dinheiro, tudo fica muito mais fácil. Mas o objetivo dele é lembrar como que eu faço soma ou diferença de números decimais. Então, vírgula embaixo de vírgula. Número embaixo de número. Certo? Aí você vai fazer este cálculo. 7 não tira 8, então eu vou fazer uma troca. Então, agora eu tenho 17. Não vou errar, hein? 0 menos 0. 17 menos 8 dá 9, né? Então, aqui, ó, deu 90 centavos. Por que aqui não tem o zero? Porque você pode pôr ou não, também não vai fazer diferença. Bom, 6 balas juntas dá 90 centavos. E quanto é uma balinha apenas? Então, vocês perceberam que quando eu estou fazendo uma equação, isso aqui é uma equaçãozinha bem simples, né? Quando eu estou fazendo a equação, eu sempre estou usando a operação inversa. Aqui eu estou somando, eu passei subtraindo. Aqui estou multiplicando 6 balas, eu vou dividir. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir para saber quanto custa uma bala. Então, 0,990 centavos dividido por 6. Então, esse número eu vou dividir por 6. Bom, eu não sei dividir decimal, eu só sei dividir número inteiro. Então, nós vamos dividir esse 90
que eu posso pôr o zero ou não, então vou tirar o zero daqui porque ele só me aumenta a casa. 0,9 dividido por 6, aqui, ó, 0,9, né? Ó, tem uma casa, então eu ponho um zero. Se eu deixar esse zero aqui, eu vou ter 2, eu tenho que pôr outro aqui. Agora eu posso tirar a vírgula, porque o que eu estou fazendo, turma, é o seguinte, ó. Eu tenho que equivaler as duas parcelas. Então, eu estou multiplicando por 10, porque 10 tem um zero, estou multiplicando por 10, ó. Quando eu multiplico por 10, eu ando um zero, eu ando uma casa, então fica 9. E aqui fica 60. Ó. Então, é essa a ideia que está por trás do quantidade de casas, porque eu tenho que equivaler. Então, 9 dá para dividir por 60? Não, 9 não dá para dividir por 60. Então, inteiro eu não consigo. Então, a vírgula está separando inteiro de não inteiro. Então, aqui vai vir décimos, centésimos, milésimo, décimo de milésimo e assim por diante. Aqui não é décimo, então é 10. Por isso que eu acrescento um zero, porque vem 10. Ó. Agora, eu vou dividir 90 por 6. 1 vezes 6 dá 60 lá. Sobra 30. Agora, eu vou para o centésimo. Centésimo tem 2 zeros? 100. Então, já teve um que veio para cá, agora falta outra. 5. Então, cada bala custa 15 centavos. Que é a alternativa B. Então, é essa a ideia. Então, aqui foi simples. O objetivo deste exercício era trabalhar com o número decimal. Subtração e divisão de número decimal. Mas isso aí vocês tiram de letra, né? Então, um exercício fácil. No meio de alguns que foram médios e um que pode ser considerado difícil. Aquele do coco, que eu tinha que interpretar, o que eu tenho que fazer, quantas partes. Então, tranquilo com esse também? Bom, exercício 6. O Parque Estadual Serra do Conduru, localizado no sul da Bahia, ocupa uma área de aproximadamente 9.270 hectares. Dessa área, 7 em cada 9 hectares são ocupados por florestas. Qual é, em hectares, a área desse parque não ocupada por florestas? Então, um exercício pequeno de enunciado que traz um monte de informação. Então, primeiro, o que ele fala para a gente? Eu tenho uma área total, 9.270 hectares. Aí ele fala, dessa área, dessa quem? 9.270, 7 em cada 9 foram ocupados por floresta. Então, você já falou 7 em cada 9, ele quer dizer o que para mim? Que o total de hectares, 9.270, foi dividido em 9 partes. Certo? Destas 9, 7 têm florestas. Então, 7 para chegar no 9, faltam 2. 2 não têm florestas. E é o que ele está perguntando. 2 dessas 9 não têm florestas. Então, eu coloquei aqui o desenho da fração. 7 em cada 9 são florestas. 7 em cada 9, então 2 não são florestas. Então, eu vou ter 2 partes em 9 do total, 9.270. Tudo bem? Aí você olha na diagonal. Dá para dividir? É só ver, ó. 7 mais 2 dá 9. Aqui dá 9 também. Então, 9, 9 dá 18. 18 dá para dividir por 9. Então, dá para simplificar. Então, nós vamos dividir aqui, ó. Então, nós vamos fazer 9.270. Nós vamos dividir por 9. Ah, mas se eu não quisesse fazer assim, eu quisesse fazer 2 vezes esse valor, depois dividir por 9. Também pode, como eu fiz lá no primeiro exercício.
Então, vamos lá. 1 vezes 9, eu faço pelo método longo, vou colocando os números. 2. Desci o 2, vocês viram? Ó? Só que quando eu desço o 2, eu pergunto para o 2, 2, você dá para dividir em 9 partes? Ele responde, não, não consigo. Aí desce o outro. Agora eu tenho 27. Aí você pergunta, 27, você consegue dividir em 9 partes? Ele fala, lógico, 3 vezes 9, 27. E aqui sobrou um zero, a gente acrescenta. Tudo bem? Supondo que ao descer o 7, ainda não desce para dividir pelo divisor. Aí coloca outro zero. Aí você desce o próximo. Tá? Bom, então, 9.270 dividido por 9. Só que isso aqui eu vou fazer vezes 2. Então, isso vezes 2. 2 vezes 0, 2 vezes 6, 2 vezes 0, 2 vezes 2. Veja aí se eu não errei em conta. Então, aqui o 7 em cada 9 só foi para você ver se tem 7. São florestas e ele quer não são florestas, sobram 2 em cada 9. Então, quando ele falou dessa área, 7 em cada 9, então 7 nonos do total. Tá vendo quando eu falei? Não está escrito da, de, do, mas eu já disse, ó. A minha expressão diz do total, da área. Então, essa preposição é o vezes. Se ele tivesse perguntado quanto é a área ocupada por floresta, você ia fazer 7 nonos de 9.270. Aí, esse resultado aqui vezes 7. Aí, daria outro valor. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Então, vamos que hoje nós temos muito exercício. Hoje vocês vão cansar de fazer exercício. Todo mundo entendeu por que colocou o zero ali no quociente? Bom, agora eu vou parar um pouquinho e vou lembrar duas coisas que nós não falamos na nossa aula passada. O menor múltiplo comum e depois o maior divisor comum. Então, o MMC, menor múltiplo comum. Então, a palavra está falando de múltiplo, está falando da tabuada. E esses números, o menor eu nunca considero zero, então sempre diferente de zero. Por quê? Quando eu coloco lá os múltiplos de 2, eu estou falando a tabuada do 2. Começa pelo zero. 2, 4, 6, 8, 10, e aí vai indo, infinitamente. Múltiplos de 3, começa pelo zero. 3, 6, 9, 12, 15, e aí vai indo. Os múltiplos, vocês estão vendo, eles são infinitos. Então, se eu quiser o menor, quem é o múltiplo entre 2 e 3, ó. Então, esses quer dizer que está comum? Eu tenho o 0, que é comum, ó. Quem mais é comum? O 6 é comum. Eu vou ter o 12, né, que vai ser comum, e aí tem mais um monte de outros que é comum. Então, os múltiplos são infinitos, olha os 3 pontinhos aqui, certo? São conjuntos infinitos. Agora, se ele quiser, entre esses, o menor múltiplo comum entre 2 e 3. É essa a pergunta. Então, não vou colocar o zero, porque todos eles vai dar zero. Então, não tem graça. Então, o menor múltiplo comum é o 6. Então, é isso que eu estou fazendo, o menor múltiplo comum. É o 6. Aí ele fala assim, você pode ficar fazendo desse jeito, achando os múltiplos, depois ver quem é o múltiplo que está comum entre eles e pegar o menor. Ou a gente pode fazer de uma outra forma. Nós podemos decompor esse número em fatores primos. E quem são esses números primos? Então, a gente tem que recordar
os números primos. Então, para ser primo, tem que ser divisor de 1 e dele mesmo. Então, eu tenho o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, e aí vai indo. Ser primo não é ser ímpar, porque o 2 é par. Tudo bem? Para ser primo, tem que ter dois divisores, o 1 e o próprio número. Ele só tem dois divisores. Por isso que o 1 não é primo, porque o 1 é divisor de 1 e ele que é 1 mesmo, então só tem um divisor. Todos esses aqui têm dois divisores. Quem é o divisor do 5? 5 divide por 1, dá 5. 5 divide por 5, que dá 1. Então, qualquer um que eu pegue aqui, só tem dois divisores, o 1 e ele próprio. O 2 é o único par primo. É o único par primo. Tudo bem? Então, ser número primo, acontece isso, é uma infinidade de números primos. Então, eu tenho que decompor em número primo. E aí, depois, multiplicar os fatores entre si. Quem é fator mesmo é o resultado, né? Então, olha só. Se eu tenho aqui 54 e 12. Opa, deixa eu colocar diferente, né? Então, eu quero saber o menor múltiplo comum entre 54 e 12. Então, nós vamos fatorar. Fatorar é decompor em números primos. É isso aqui, ó. Onde que a gente usa muito MMC? A gente usa muito MMC quando está somando ou subtraindo frações. Tá? Então, na soma ou diferença de frações, a gente usa o MMC. Por quê? Eu não consigo somar ou subtrair frações com denominadores diferentes. Então, olha só, turma. Aqui os dois são pares, então comecem sempre pelo 2. Então, são divisões simultâneas. Por quê? Eu vou dividir 54 por 2. Então, vou pegar o 54 e vou dividir por 2. Ó. 2 vezes 2 dá 4, dá 27. Então, aqui é 27. E vou dividir o 12 por 2. 12 dividido por 2, ó. Por que é simultânea? Esse 2 está dividindo o 54 e o 12. Aí eu olho 27 e 6. Bom, o 27 não dá para dividir por 2, mas o 6 dá. Então, o 2 eu dividi por 54, fiz uma conta e dividi por 2 também daqui. Então, eu vou dividir por 2. O 27 não dá para ser simultâneo, então eu copio. O 6 dá para dividir por 2, ó. Vou dividir por 2, dá 3. Aí eu olho, os dois não são mais pares, então eu não vou mais fazer pelo 2. Eu vou pelo 3, que é o próximo primo. Aí eu vou fazer 27 dividido por 3, que dá 9. E o 3 dividido por 3, que dá 1. Bom, já cheguei no 1. Então, o 3 não consigo mais dividir, já deu 1. Mas o 9 continua. Divide por 3, dá 3. E aqui dá 1. Vou copiando. Divide por 3, 1 e 1. Quando que eu termino? Quando todo mundo for 1. Bom, isso aqui eu posso escrever assim, em forma de potência. 2 elevado à segunda potência, porque repetiu 2, vezes, lembra do fator? 3 elevado à terceira potência. Foi uma coincidência a base e o expoente serem iguais, tá bom? Então, o menor múltiplo comum entre 54 e 12, eu posso escrever 2 elevado à segunda vezes 3 elevado à terceira. Ou eu posso resolver. Aí eu faço 2 vezes 2, 4. Certo? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 3, ó, 108. Então, o menor múltiplo comum é 108. Então, eu escrevi em forma de potência
Então, 2 ao quadrado é 4 e 3 ao cubo é 81. 27, né? 4 vezes 27, ó. 4 vezes 27 dá 108 também. Então, MMC, menor múltiplo comum. A gente usa esse aqui em duas situações. Quando a gente tem que somar ou subtrair frações, ou quando tiver problemas que fala, tomar comprimido de hora em hora, eu passei em quilômetro, então a gente usa MMC. É o menor múltiplo comum. Então, esse jeito de resolver chama fatoração. Vocês perceberam que aqui no MMC, eu dividi simultaneamente por 2, mas na outra linha, eu só dividi o par por 2, o outro eu copiei. Certo? E o outro eu copiei. E o outro eu copiei. Agora vamos ver um outro caso. E quando tiver o MDC? Máximo divisor comum. Então, o divisor, então vou lá, divisor do 6. Quem são os divisores do 6? Nunca o 0. Começa pelo 1. Quem é que tem 6 na tabuada? O 1 tem 6 na tabuada, o 2 tem 6 na tabuada, o 3 tem 6 na tabuada e o 6 tem 6 na tabuada. Certo? Divisores do 12. O 1 tem 12 na tabuada, o 2, o 4, o 6 e o 12. Todos eles têm 12 na tabuada. Se eu pegar os divisores comum do 6 e os divisores do 12, então o comum, quem é que está no 6 e no 12 ao mesmo tempo? Ó? O 1, o 2, o 3 e o 6. Tá vendo? Ó? Ó. O 1 é comum, o 2 é comum, o 3 é comum e o 6 é comum. Perceba que os divisores são finitos, tem começo e fim. Começa no 1 e termina nele próprio. Agora eu quero saber quem que é o maior divisor comum entre o 12 e o 6. Quem que é o maior? Aqui é o 6. Tudo bem? Então, o maior divisor comum é o 6. E aí ele fala da mesma coisa. Decompor em fator primo. Tá? Então, vamos lá ver um exemplo? Então, tudo bem? Lembrou que é divisor, que é múltiplo? Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer, vou pegar o mesmo exemplo que nós fizemos agora há pouco. Ó. Então, eu quero o máximo divisor comum entre o 54 e o 12. Aqui a ordem não tem problema ser do menor para o maior, aqui são números, tá bom? Então, vamos lá. 54, 12. O MDC tem que ser, agora sim, a minha divisão tem que ser ao mesmo tempo. Eu tenho que usar o mesmo número ao mesmo tempo. O que significa isso? Os dois são pares, então eu divido por 2. Eu vou fazer o MDC, nós fazemos assim. Então, aqui dá 27 e aqui deu 6. Tem que ser um número ao mesmo tempo. Aqui é par. Não dá. Vai dividir por 2 porque o 27 não é par. Então, nós vamos tabuar do 3. Aqui dá 9 e aqui dá 2. Tem algum número que divide ao mesmo tempo o 2 e o 9? Não. Então, acabou. Aí eu faço 2 vezes 3, 6. Tudo bem? 2 vezes 3, 6. Então, esse é o MDC. Tem que ter ao mesmo tempo. Aí alguém deve estar perguntando, cara, tem algum caso que você não encontra nenhum divisor ao mesmo tempo? Por exemplo, 54 e 13. Não tem nenhum número que divide ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, o único divisor comum entre eles é o número 1.
É o número 1. Então, o máximo divisor comum, quando você não encontra um divisor em comum, é o 1. Então, nós falamos que eles são primos entre si. Quando o máximo divisor for 1, eles são chamados de primos entre si. Tá, e quando que a gente usa o MDC? Quando ele pede para você dividir igualmente a maior quantidade possível entre sacolinhas. Quando quem faz festa de aniversário para criança, filhos e assim por diante, coloca aquela sacolinha surpresa. Aí quer colocar a maior quantidade possível igualmente. Então, tem que ter igualmente. Então, ela vai achar o máximo divisor comum. Então, vocês perceberam a diferença do MDC e do MMC? Tá? Então, aqui eu divido, tem que ser ao mesmo tempo. Lá no MMC, o meu ao mesmo tempo, ora pode, ora não. Então, agora vamos fazer mais um. Ai, ai, então vamos lá. Uma pizzaria funciona todos os dias da semana e sempre tem promoções para seus clientes. A cada 4 dias, o cliente tem desconto na compra da pizza de calabresa. E a cada 3 dias, na compra de 2 pizzas. Ganha uma mini pizza doce. E uma vez por semana, tem uma promoção de refrigerantes. Se hoje estão as 3 promoções vigentes. Então, quais são as 3 promoções vigentes? A pizza de calabresa, a pizza doce e o refrigerante. Esse ocorrido voltará a acontecer daqui a quantas semanas? Então, eu tenho uma sequência, certo? Que não acontece todo dia, acontece na semana. A semana tem 7 dias, certo? A semana tem 7 dias. A cada 4 dias da semana, então domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. A cada 4 dias, então se você tiver domingo, aí no 4º dia você pode ter o desconto na calabresa. A cada 3 dias, 2 pizzas, você ganha uma mini. E um dia qualquer desses 7, você ganha um refrigerante. Então, nós temos aqui as promoções, que são na semana, que tem 7 dias. Tudo bem? Então, ele falou que hoje aconteceu. Quando voltará a acontecer novamente? Então, eu tenho grupinhos. E esse grupinho está me indicando o menor múltiplo comum que acontece nesta semana. Tudo bem? Todos os dias da semana. A semana tem 7 dias. A cada 4 dias acontece uma coisa, a cada 3 dias acontece outra. E em qualquer dia dessa semana, que tem 7 dias, você ganha refrigerante. Então, nós vamos fazer o MMC do 7, que é 7 dias da semana, 4 dias e 3 dias. Bom, ao achar o menor múltiplo comum, vai me dar um número, certo? Hoje aconteceu tudo isso. Quando que vai acontecer novamente? É essa a pergunta. Então, vamos achar o MMC do 7, do 4 e do 3. Então, vamos lá. 7, 4 e 3. MMC. Divide por 2, porque é par. O 7 não é par, o 4 é, o 3 não é. Divide por 2. O 7 não é, o 2 divide por 2 dá 1 e o 3. Aí vou por 3. O 7 não dá para dividir por 3, mas o 3 dá. Aí eu vou na tabuada do 7. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 7. 84. Então, o MMC entre 7, 4 e 3 é 84. Mas o que eu vou fazer com esse 84? Então, a cada 84 dias a promoção acontece junta. Todo dia tem uma promoção, mas as 3 juntas a cada 84 dias.
Bom, a cada 7 dias temos uma semana que tem o quê? Então, a cada 12 semanas, as 3 acontecerão. Então, hoje, então, se você quiser fazer domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Hoje aconteceram todas elas. É isso que está falando. Daqui a 12 semanas, as 3 vão acontecer de novo. Por quê? Hoje aconteceu as 3. Aí a outra não é a cada 4 dias? 1, 2, 3, 4. Já aconteceu aqui. 1, 2, 3, 4. Acontece uma. A outra a cada 3 dias aqui. E a outra em qualquer dia. Pode ser até que acontece aqui, pode ser que aconteça aqui, pode ser que aconteça em outro dia qualquer. Então, daqui a 12 semanas, as 3 acontecerão novamente. Porque aqui, turma, a resposta é em dias e a pergunta foi em semanas. Então, a pergunta foi em semanas. Então, a cada 84 dias acontece. Uma semana tem 7 dias. Uma semana tem 7 dias. Então, 12 semanas. Se ele tivesse perguntado a cada quantos dias? 84 dias. Mas ele perguntou semana, por isso nós tivemos que converter dias em semanas. Tudo bem? Então, a cada 7 dias tem uma semana. Por isso que pegou 84, que é o MMC, que está em dias, para saber quantas semanas dão 84 dias. Então, o MMC, você vai dividindo. Cabo quando? Quando todo mundo der 1. Aí eu faço o produto destes fatores. Então, aqui no nosso caso, não teve quebradinho nem nada, porque deu semanas inteiras, né? Que 84 era divisível por 7. Tranquilo? Vamos ver mais um. Alternativa B aí. Bom, o policiamento em uma praça da cidade é realizado por um grupo de policiais divididos da seguinte maneira. Então, ele deu uma tabela, que tem informação na tabela. Essa informação é dividida em grupo e intervalo. Policiais a pé, 40 em 40 minutos. Policiais de moto, 60 em 60 minutos. Policiais em viaturas, 80 em 80 minutos. Toda vez que o grupo completo se encontra, troca informações sobre as ocorrências. O tempo mínimo em minuto entre 2 encontros desses grupos completos será. Então, essa é a pergunta dele. O tempo mínimo em minutos. Então, se o tempo é mínimo, eu vou determinar o MMC do encontro dos policiais a pé, de moto e em viaturas. Tem um horário que eles se encontram, trocam informações. Só que ele não quer saber de quanto em quanto tempo isso acontece, entre 2 encontros. Então, o que nós vamos fazer? O MMC do 40, do 60 e do 80. Então, vamos lá? Querem tentar fazer? Para ver se entendeu? Eu dou um minutinho para vocês fazerem. Faz aí o MMC do 40, do 60 e do 80. Oi, querida. Tira uma dúvida minha. Quando, por exemplo, eu vou saber que eu tenho que calcular o MMC numa questão? Então, tudo que tiver combinando entre outras coisas relacionado a tempo, relacionado a dias, horas. Falou remédio. Você toma remédio, de 8 em 8 horas tem que tomar um determinado remédio, de 12 em 12 horas um outro. Quando que você vai tomar? Ele pergunta, quanto tempo você vai tomar os dois ao mesmo tempo? Você vai viajar
de uma cidade para outra, anda tantos quilômetros. A outra pessoa vai tantos. Que horário que vocês vão se encontrar ao mesmo tempo? Tudo que ele fala que tem encontro, que bate o tempo, não precisa ser tempo relacionado a minuto, hora, tá? Você se encontra. Então, o menor tempo possível. Agora, quando é que eu sei que é o MDC? O MDC é quando ele fala que você tem que dividir em pacotes de mesma quantidade o máximo possível. Aí é o MDC. Geralmente, em problemas, eles não pedem MDC. Geralmente é o MMC, porque você consegue fazer a tabuada. E a pessoa entende que eu vou dividindo simultaneamente. Então, se você olhou aqui o anterior, ó, vamos só voltar aqui. Ó. Ele falou aqui que come uma pizza de tanto e tanto tempo, a outra de tanto e tanto tempo, quando elas acontecem novamente. Então, é o MMC. Porque é um múltiplo comum entre eles. Porque primeiro, antes de fazer, eu falei, hoje é domingo. Aí eu conto nos dias. Quando eu conto os dias, eu faço grupos. Quantos grupinhos desse eu consigo fazer? Né? Então, grupos é o produto. A mesma coisa aqui, ó. Eles encontram de 40 em 40. Então, se você fosse fazer um esquema, você ia colocar 40, encontra. Aí passou 20, encontra porque deu 60. Passou mais 20, encontra outro porque deu 80. Certo? Daqui a quanto tempo esse que está em pé, esse que está de moto e esse que está na viatura vão estar no mesmo ponto? Então, quanto tempo faz? Qual é o menor tempo possível de encontro? Então, esse é o fato do MMC. Por isso que é múltiplo, é a tabuada. Ah, mas eu não vou lembrar que tem que fazer isso. Ah, você faz os múltiplos, você faz a tabuada do 40, você coloca a tabuada do 60 e a tabuada do 80. Não tem problema. Aí você vê quem é o menor em comum nos três. Então, eles se encontraram aqui, eles se encontram aqui. Então, quais são o menor encontro entre os três? Então, esse é o MMC. Falou mínimo, não tem como errar. Agora, se eu tivesse falado do tempo máximo de encontro, que não pode faltar, aí seria o MDC. Vou esperar vocês fazerem, então, o MMC do 40, 60 e 80. Aí, quando alguém terminar, fala ok, aí a gente começa a corrigir. Ok? Conseguiram? Uma tentação que muita gente tem quando tem esse mundo de zero, é achar que pode começar dividindo por 10 aqui, ó. Ainda não, Pro. Não pode, tá?
Ai, desculpa, eu apertei a coisa errada. Só um instantinho, eu quero ver o exercício 6 aqui. Quando alguém terminar, fala um ok, stop. Professora, você falou que não pode iniciar por 10. Isso. Eu posso iniciar por 2 ou eu posso iniciar por 20? Não, 20 não é primo. Você só pode dividir por fatores primos. Professora, então tem que iniciar com o número 2. Isso. Você tem que iniciar com 2, porque é par. Você pode fazer, se você não quiser fazer pelo 2, você pode colocar o 5, porque tanto 40, quanto 60, quanto 80 são divisíveis por 5. Então, 5 também você pode. Não tem um obrigatório ser o menor para o maior. Não, você pode aleatório também. Ah, tá, é verdade. O que você não pode é colocar, porque aí dá na cara. Ai, 40, 60 e 80, eu vou começar pelo 10. Não, 10 não é primo. 20 não é primo, então eu não posso. Você poderia, ao invés do 2, porque são par, você pode começar pelo 5. Ah, 5 dá. É verdade, verdade. Ai, tem que ir dividindo até dar 1 todo mundo. Professora, Oi. eu pelo menos fico assim, bem segura de falar o resultado e dar errado. Não, mas pode falar. Às vezes, não, às vezes as outras pessoas também. Tá todo mundo quietinho, às vezes a gente fica meio assim. Não precisa ter vergonha de nada. Nós estamos aqui. Não, já pensou? Eu coloquei 54 e alguém falou para mim 55, eu ia ficar com vergonha? Não, porque na hora a gente está fazendo a conta e eu penso muito rápido. O 5 fica na cabeça, você fala uma coisa e não presta atenção mesmo. Mas você não, você pode falar quanto deu. Não, nem terminei ainda, estou confusa. Então vamos juntas, ó. Oi. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. Lá quanto a começar a divisão, você falou que só pode ser números primos. Certo. Eu havia começado pelo número 4. Não pode, mas não pode porque 4 não é primo. Você só pode colocar o 2, ou 3, ou 5, ou 7, ou 11, ou 13, 17, 19, e aí vai. O único par é o 2. Não tenta colocar outro que não dá. O que eu disse
que eles são pares, mas todos eles são divisíveis por 5. Você também pode começar pelo 5, não tem problema. Sim. É porque aí eu apaguei e refiz, iniciando pelo 2. Certo. E eu obtive o mesmo resultado. O resultado pode até ser, mas acontece que, quando você está mexendo com o múltiplo, se ele te fizer uma pergunta capciosa sobre escreva em forma de potência, não vai ter a sua resposta. Então tá. Tudo bem? Não vai ter a sua resposta. Então, por isso que a gente tem que colocar só os números primos, porque aí eu consigo agrupá-los em potência. Tá, obrigada. Ô, professora. Oi. Eu não tô com a minha apostila aqui agora, que eu entrei depois, só que eu fiz a conta aqui. Quais são as alternativas, por favor? Vou olhar ali, peraí. Tá, por favor. Eu vou descartar, senão depois ele salva. Espera que eu me perdi. Aqui, ó. O A é 160, B 200, C 240, D 150 e E 180. O meu deu 240, daí eu... Porque tá mexendo em minutos, não é? Tá certo. Aí deu 40, beleza. Não, ele quer resposta em minuto. Ah, tá, o meu deu 240. Você tem que deixar em minuto mesmo. Beleza. Então, vamos lá. Agora podemos ir? Um homem corajoso nesse grupo, que bom. Então, vamos lá. Divide por 2, ó. 20. William, reenviei no grupo. Ah, tá. 60 dá 30, 80 dá 40. Confere aí? Aí vamos dividir por 2 ainda. Dá 10, 15 e 20. Como ainda tem número par, vamos continuar pelo 2. Dá 5, o 15 não dá, a gente copia, o 20 dá 10. Como o 10 ainda é par, vamos continuar pelo 2. O 5 não dá, o 15 também não, e aqui é 5. Agora aqui fica um impasse. Você pode dividir tudo por 5 ou perceber que só o 15 divide pelo 3. Ó, e depois dividir por 5. Tudo bem? Quem fez o contrário, começou por 5, não tem problema a ordem. Se ele perguntar em forma de potência, ó, 2 elevado a... Opa, não vi o outro 2 aqui. Peraí, aqui, minha pernoca foi pequena. Ó, 1, 2, 3, 4. 2 elevado à quarta. O 3 só tem 1, 3, e o 5 só tem 1, 5. Então, se eu escrevo isso em forma de potência, fica assim, ó. Se você quiser pôr o 1, põe. Se não quiser, também não tem problema. Só que ele quer saber em minutos. Está tudo em minuto. Então, você vai fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Certo? 16 vezes 3, 48. Vezes 5, 40, 240 minutos. Professora, tem que ser posto na forma crescente ou eu inverti, eu coloquei os 5 antes aí no lugar do 3? Não. Aí é aleatória, como eu falei, você podia até ter começado pelo 5, se você quisesse. Quando a gente ensina a molecadinha pequena, lá no 6º ano, a gente faz uma obrigação do menor para o maior para a pessoa entender as divisões.
Mas agora vocês já são adultos, não tem problema. Pode começar aleatoriamente aquele que dá para dividir. O que não pode, por exemplo, ali, eu vou dividir pelo 10, eu vou dividir pelo 20, vou dividir pelo 4. Não pode, porque eles não são primos. Agora, que nem aqui, quando eu fui fazer essa divisão, eu falei, ó, pode dividir tudo por 5, e aí aparecer aqui o 3, aí dividiria por 3. A ordem não tem problema. É aquele que você fala, nossa, dá para dividir por tal número. Sendo primo, você pode fazer. Foi legal fazer? Vamos fazer mais um? Aí, vamos fazer mais um. Vamos ver se esse aqui tira a dúvida de quem está. Esse da VUNESP, da Universidade Federal do ABC. Vamos lá. 3 construtores de uma empresa prestam serviço em diversas cidades do país. Elas passam a maior parte do tempo nessas cidades e retornam à sede da empresa por apenas um dia, ao término de cada serviço. Paulo sempre retorna à sede da empresa a cada 3 dias. O Pedro sempre a cada 8 dias, o Plínio sempre a cada 12 dias. Sabendo que no dia 1º de agosto, esses 3 funcionários estavam na sede da empresa. O número de vezes em que os 3 voltarão a se encontrar na sede da empresa até o dia 20 de dezembro. Então, eles se encontraram em agosto, vão se encontrar em agosto, outubro, novembro. Tudo bem? Mas vão parar no dia 20 de dezembro de se encontrar. Então, tem agosto, setembro, outubro, novembro e vão se encontrar até o dia 20 de dezembro. Tudo bem? Bom, o Pedro, ele sempre está a cada 8 dias, o Plínio a cada 12. Então, tá vendo? Ó? Ele está falando de tempo em tempo, de tempo em tempo. Então, ele está sugerindo para a gente, olha lá, o que ele está sugerindo para a gente? O Plínio a cada 12, o Pedro a cada 8, o Paulo a cada 3. Eles se encontraram no dia 1º de agosto. O número de vezes em que eles voltarão a se encontrar até 20 de dezembro. O que ele está sugerindo para a gente quando ele está falando de se encontro de tempo em tempo, de tempo em tempo? Ele está sugerindo que a gente faça o múltiplo comum entre o 3, o 12 e o 8, que são os dias que cada um fica na cidade. Tudo bem? Vou dar um tempinho só para vocês acharem o MMC. Depois a gente continua o exercício para treinar aí, para ver se entendeu. Aí dá para fazer o resto. Esse está fácil de fazer, né? 3, 12 e 8.
Bora lá? Alguém quer falar para mim por que número começou, para ver se tira esse medo de perguntar? Beleza? Bom, então primeiro nós temos que achar o MMC por causa dos encontros, dos 3, né? Eles se encontraram dia 1º de agosto. Eles vão se encontrar em setembro, em outubro, em novembro, até o dia 20 de dezembro. Então, vamos lá. Eu vou dividir por 2, porque eu tenho número par. Enquanto tem número par, eu fico no 2. Mas se você começou pelo 3, também não tem problema. Agora vamos ver quem que é o menor múltiplo comum entre 3, 12 e 8. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Tudo bem? Até aqui tudo certo? Sim. Tá. Então, vamos lá. A cada 24 dias eles se encontram. Tudo bem? Foi o que nós achamos lá. A cada 24 dias eles se encontram. Então, ó, agosto tem 31 dias, setembro tem 30, outubro tem 31, novembro tem 30, só que dezembro tem 20, porque ele se encontra até o dia 20 de dezembro. Estão lembrados? Por isso que aqui não tem 31 em dezembro. Então, agosto, ele se encontrou dia 1º de agosto. Em setembro, tem 30 dias para ele se encontrar. Outubro tem 31 e assim por diante. Tá aí tudo bem? Todo mundo entendeu porque dezembro ficou só com 20? Porque até o dia 20 de dezembro. Então, vamos lá. Tem 142 dias para eles se verem, né? 3, 6, 9, 12, 142 dias para eles se encontrarem. Mas não é a cada 24 que eles se encontram? Então, eu vou pegar 142 e vou dividir por 24. Então, ele vai ter 5 encontros neste período. 5 encontros. Um que já foi em agosto, um em setembro, um em outubro, um em novembro e um em dezembro. A cada 24 dias eles se encontram. Se eu tivesse perguntado quais são os dias do mês, aí você vai no primeiro. Aí você vai fazendo 24 dias. Depois setembro, outubro, aí vai indo todos os dias. Em agosto eles se encontram 2 vezes, né? Dia 1º de agosto se encontraram, mais 24, depois mais 24. Aí até dar o dia total. Então, se tivesse perguntado quantos encontros em cada mês, seria o primeiro dia mais 24 dias. Se ele tivesse perguntado quais dias de encontro, Quais porque dias? aqui, vou voltar aqui só para te responder melhor. Ó, sabendo que no dia 1º os 3 estavam na empresa. Então, dia 1º de agosto eles estavam na empresa, os 3. Aí mais 24 dias. Então, daqui a 24 dias, não é isso? Aí eles vão se encontrar de novo. Continua sendo em agosto, certo? Continua sendo em agosto. Aí daqui a 24 dias,
Aí vai dar o outro mês. Daqui a 24 dias, o daqui a 24 dias vai até no máximo 20 de dezembro. Ó. Se eu tivesse perguntado os dias que eles se encontrarão, aí você está certa. Aí eu vou contando, 24 em 24, todos os dias que eles se encontrarão. Mas não foi essa a pergunta, ele quer saber o número de vezes, ó. Tudo bem? Então, o número de vezes que eles se encontrarão. Então, aí, a sua dúvida é que aqui, esse 5 é o número de vezes que eles se encontram. 5 vezes nesse período. Como você disse, a cada 24 eles se encontram. Quantos 24 tem em 142 dias? 5 encontros. Então, quantos grupinhos de 24 eu faço em 142? Porque se você dividir 142 por 24, você vai ver que vai ter resto. Né? Como é dia inteiro, tem os 5 encontros de 24 dias, que é o MMC, e sobra 20 dias. Né? Se tivesse mais 4, daria outro encontro. Então, o que a amiga está perguntando, né? Ó, se você fizer 142 dividido por 24, dá 5. Ó. 5 vezes 4, 20, 10, 12. Ó. Certo? Então, esse aqui é o resto, que é menor do que o 22. Então, eles não tiveram encontro ainda. Neste período até o dia 20. Se eu tivesse colocado até 31 de dezembro, teria outro encontro, né? Que teria mais 11 dias, daria outro encontro. Então, isso aqui é a quantidade inteira de encontros. Era essa a sua dúvida? Você que perguntou para mim? Eu queria saber mais assim, se fosse dias, mas eu entendi. Então, se fosse dia, você tinha que fazer. Dia primeiro, encontrou. Aí vai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 24 dias. Aí o próximo encontro. Já encontrou. Aí no outro dia começa de novo. Já deu setembro. Marca o dia. Outubro ainda. O que eu estou mostrando é que aqui sobrou o resto. Você viu, né? Na nossa conta sobrou o resto. Por que sobra resto? Porque ele não fez dezembro inteiro, ó. Então, ele parou aqui. Teve 5 encontros, aí eles continuaram trabalhando sem se ver, porque foi até o dia 20 de dezembro. Mas, só te dando uma resposta, não vai fazer isso, por quê? Porque aí você tem que ficar fazendo dia a dia, né? E aqui a quantidade inteira fica mais fácil. E a pegadinha desse exercício é até o 20 de dezembro. Se a gente não presta atenção, dezembro tem 31, aí ia dar mais dias, que aumentava mais 11, né? Ia dar mais um dia, daria 6. 6 encontros. Se você não considera. Se ele não tivesse falado nada dos 20 dias, até o final de dezembro, você ia colocar 31, daria 6 encontros. Esse é um bom exercício também. Que a gente não fica pensando quem tem 30, quem tem 31, né? Então. Posso para frente? Fazer mais um? O último de hoje para vocês ficarem mais felizes. De uma estação ferroviária partem um trem para o Paraguai a cada 6 dias e outro para o Uruguai a cada 4 dias. Se os dois saírem, um de cada país, quantos dias irão se encontrar novamente? Olha lá, hoje saíram os dois. O que eu estou sugerindo para a gente fazer? Um sai a cada 6 dias, o outro a cada 4 dias. Saíram hoje os dois. Quantos dias irão demorar juntos novamente? Novamente, o MMC, de 6 e 12.
6 e 12, não, 6 e 4, né? Não sei onde apareceu esse 12 aqui, deixa eu arrumar. 6 e 4. Deixa eu arrumar aqui. A cada 4 dias. Ah, ficou 2012 ali. A cada 6 dias e o outro a cada 4 dias. Olha lá. O MC entre 6 e 4. Então, falou MMC. Nós vamos fazer o MC do 6 e do 4. Divide por 2, dá 3. Divide por 2, o 3 não dá. E divide por 3. 12 deu o MMC, né? Então, ele se encontra a cada dia, cada 12 dias. Opa! A cada 12... Oh, meu Deus! A cada 12 dias, eles se encontram novamente. Tranquilo? Então, eles vão demorar para se encontrar 12 dias. E aí se encontram de novo. Ei, meu Deus, hoje tá... Ih, meu Deus, hoje tá... Todo mundo quer assistir aula, né? Turminha, eu agradeço a atenção de vocês. Eu sei que muita gente pode ter parado de estudar um bom tempo, outro menos tempo. Então, eu tenho que recordar, porque tem muita coisa que fica armazenada e guardada, tão bem guardada que fica esquecida. Então, às vezes fica cansativo ter que voltar ao passado e você quer fazer mais exercício para frente, mas a gente não consegue fazer isso. Resolver exercício apenas por ir resolvendo. Tem que resgatar, parar, voltar, tá bom? Então, vocês vão fazendo exercícios. Semana que vem a gente tem mais coisa para falar. Até o dia da prova de vocês tem muito assunto para tratar ainda. Na apostila de vocês tem bastante exercício. Façam eles, aí no próximo encontro eu vou fazê-los e você fala assim: nossa, acertei. É isso que é gostoso. Fazer e acertar. Tá? Não tenho vergonha de falar comigo. O máximo que pode acontecer, eu falar: não, não é bem por aí. Tá? Não tenha nenhum tipo de constrangimento. Aqui todo mundo, se alguém souber mais que o outro, é só falar: não, amiguinha, não é bem isso que tem que fazer, é aquilo outro. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até sábado que vem. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Então, vamos tomar uma água para poder começar a próxima aula, tá bom? Um grande beijo. Muito rápido a aula. Hoje passou, né, Wanda? Sim. É que quando a gente faz, sabe assim, você começou a fazer exercício, você não percebeu, você foi envolvida, né? É gostoso. Tá bom? Mas semana que vem você vai ver que vai ficar mais rápido ainda. Hoje foi bom. Hoje foi, né, Luciana? Mas vai rápido. É que tudo que é muito maçante, a gente tem que ficar recordando, a gente cansa, né? Ficar ouvindo. Mas fica tranquila, vai dando tudo certo, tá bom? Foi ótima aula, professora. Obrigada, Parabéns, Eva. muito obrigada. Até semana que vem, então, tá? Um beijo, meninas e meninos. Até mais.